achou o livro de Hebreus, diga amém. Amém. Quem já achou o capítulo 1, diga amém. Amém. Quem já achou o versículo que vamos ler, diga amém. Essa pegadinha pastoral não pega mais ninguém, né? O povo apostólico é um povo esperto também, né? Só que é o capítulo 1 e o versículo 1. Hebreus 1:1. Hebreus capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Eu vou ler como está na minha tradução aqui, na versão da Bíblia que eu utilizo, que é a versão revista e atualizada. Os irmãos que têm a edição revista e corrigida podem acompanhar também. E a nova versão, né, internacional, a NVI. E qual é a outra versão também, pastora Ana? Pastora? Oi? Transformadora. Então, e a NVT, né, nova versão transformadora. Então, mas o importante é que a palavra de Deus ela é única, né? Independente das maneiras como foi traduzida, porque a Bíblia traduzida para a nossa língua portuguesa passou por um processo muito detalhado, porque a Bíblia foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, o Novo Testamento foi escrito em grego e aramaico, que era o grego, né, falado de uma outra maneira, né, um outro tipo de linguajar da época, que era o linguajar aramaico. E essa versão foi a versão tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Agora, para vir para o português, foi traduzido primeiro para o latim. Então, a Bíblia foi traduzida para o latim e do latim traduzida para o português. Então, é por isso que existem as diferentes versões de traduções. Mas a palavra de Deus é única, tá? A palavra de Deus é uma só, uma só verdade, ela é a verdade, né? Então, amados, acompanhe como estiver na sua tradução aí. Nós vamos ler então Hebreus 1, do 1 ao 4, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Até aqui a leitura, que Deus a aplique em cada coração. Podem se assentar em nome de Jesus. Louvado e exaltado para sempre é o nome do Senhor, Deus bendito eternamente. Amém. Queridos irmãos, algumas semanas atrás eu tenho postado nas mensagens, nas pregações, um tema enfatizando a divindade de Jesus Cristo. Semana passada eu postei uma mensagem intitulada Jesus Cristo é Deus, e eu quero que através das pregações transmitidas aqui na igreja, possamos sempre reforçar e enfatizar
o Deus a quem servimos, que é o Deus único e verdadeiro. A Bíblia diz que há um único Deus, o Pai, e um único mediador entre Deus e os homens, que é o Filho Jesus Cristo, que se fez homem, que se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia nos relata que Deus é um em essência, mas pela palavra de Deus ele é três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ah, pastor, então são três deuses? Não, são três pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é Jesus, mas três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Lá na carta de João fala, esses três testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Aleluia. Portanto, amados, a essência de Deus é única. Aleluia. Ele é um em essência. É por isso que Jesus fala lá no livro de João, que ele e o Pai viria para habitar no crente. Eu e o Pai viremos até ele e faremos nele morada. Como é que o Pai e o Filho viriam fazer morada em nós? Através do Espírito Santo. Aleluia. Que é o próprio Deus também. Aleluia. Pastor, mas como é que pode ser Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, mas ser um Deus só? Irmãos, a Trindade divina é algo sublime e soberano. Aleluia. É algo que transcende o entendimento humano. O Filho veio à Terra. Quando, lá em João capítulo 1, versículo 1 fala, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E mais embaixo fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse Verbo que é Deus e que se fez carne aqui na terra? O Filho, Jesus Cristo. A palavra verbo, que está traduzida na nossa Bíblia, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa palavra verbo, ela é a tradução da palavra grega logos. E a palavra logos, no grego, é traduzido por palavra. A palavra. É como você traduzir João 1:1 dizendo, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne. Então quem é que veio aqui na terra, se fez carne, tomou a forma humana e assumiu a natureza humana para poder cumprir o propósito da nossa salvação? A própria palavra de Deus. Então, amados, quando Jesus veio aqui, quando esteve aqui, lá em Filipenses capítulo 2 fala que ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se da glória e assumiu a forma de servo aqui na terra. E na forma humana ele se humilhou, porque ele estava tomando o nosso lugar. Ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz, diz a palavra de Deus. Para o quê? Para poder ser o nosso substituto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aquele que veio aqui na terra, o Filho de Deus, se fez carne, habitou entre nós, cumpriu o plano da nossa redenção, ressuscitou dentre os mortos
E quando ele estava, antes dele ir para a cruz, lá no livro de João, capítulo 17, é relatado que Jesus fez a oração no jardim do Getsemane. Se você, é porque no momento agora, não vou abrir a passagem, mas se você ler todo o capítulo 17 do Evangelho segundo São João, você vai ver que Jesus orou antes de ir para a cruz. Ele estava ali passando por um momento de expectativa, de um sofrimento o qual ele ia passar. Então aquele momento foi agonizante para Jesus, até no momento da oração. Mas ele, chegou o momento da oração, que ele fala com o Pai. Olha só, o Filho aqui na terra fala com o Pai lá no céu. Ele disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu nome, assim como eu tenho glorificado a ti. E ele depois ora e fala: Pai, glorifica-me com a glória que eu já tinha junto de ti, antes que houvesse mundo. Então a Bíblia lá no livro de Isaías fala que Deus não dá a glória dele para nenhum outro, mas Jesus fala: glorifica-me com a glória que eu já tinha junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, queridos, por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você saiba que o Jesus que nós servimos, o Jesus que nós confessamos como nosso Senhor e Salvador, o Jesus que nós cremos, que nos garantiu a nossa salvação eterna, o Jesus que nós cremos em toda a palavra que ele pronunciou, e ele, quando ele foi para o céu, os anjos falaram: varões galileus, esse Jesus que está subindo para o céu, da mesma forma ele voltará. Então eu quero que a igreja saiba quem é o Jesus que nós servimos, quem é o Jesus que nós confessamos, quem é o Jesus que tem o nome que está acima de todo nome, e diante desse nome tem que se dobrar todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, diz a palavra do Senhor. Esse Jesus é soberano, esse Jesus é o próprio Deus. O Verbo se fez carne. Ah, pastor, mas Jesus foi homem aqui na terra, sim, porque ele teve que assumir um corpo de humilhação para poder levar os nossos pecados. Mas depois que ele pagou o preço e morreu e levou os nossos pecados, ele ressuscitou dentre os mortos, e ele ressuscitou num corpo glorificado. Aleluia! Hoje o nosso Jesus está no céu. É por isso que eu li essa passagem aqui de Hebreus capítulo 1, porque aqui fala como Deus antigamente falou. Outrora Deus falou de várias formas no passado. Diz aqui Hebreus capítulo 1, versículo 1: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, através de quem? Pelos profetas. Deus falou de muitas maneiras, Deus se revelou de muitas maneiras. Você sabe que para Moisés Deus se apresentou numa sarça ardente, queimando, e aquela sarça não se consumia, e ali da sarça Deus bradou: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E quando Moisés, tremendo de medo, ali, tremendo diante daquela visão e daquela voz falando com ele falou: quem é, Senhor? Vão perguntar quem é. Aí ele falou: eu vou te enviar para você libertar o meu povo do cativeiro do Egito. E Moisés perguntou: se perguntarem quem é o Deus que me enviou, o que eu vou dizer? E a voz bradou da sarça dizendo: eu sou o que sou. Aleluia. Então você vai dizer para eles: eu sou, me enviou até vós. E nós vemos, amados,
a divindade de Jesus, quando aqui na terra mesmo, ele pôde dizer quem ele era. Quando ele fala, eu sou a videira verdadeira. Quando ele fala lá, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim, entrará, sairá, achará pastagens. Ele diz, eu sou a porta. Em João capítulo 14, versículo 6, ele fala aquela verdade tão gloriosa, que tantas vezes eu digo aqui, quando ele relata, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Jesus teve toda a ousadia, intrepidez e toda a firmeza em afirmar diante daqueles que questionavam a sua palavra. Ele teve a firmeza de dizer, eu sou. Glória a Deus. Em verdade eu vos digo, eu sou. E uma das passagens que eu mais eu me regozijo quando eu leio aquela passagem onde os judeus estavam ali discutindo com Jesus acerca de Jesus, quem ele era, o que ele estava pregando, e ali os judeus se opondo à sua pregação, e ele virou para os judeus e falou, olha, fica sabendo que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí os judeus falaram, não é possível. Você não tem nem 50 anos de idade, Jesus tinha 30, estava com 30 e alguma coisa na época, né? Os judeus falaram, você não tem nem 50, e você viu Abraão? Para dizer isso, que Abraão viu o seu dia, Abraão já estava morto há séculos, já tinha morrido há séculos, e Jesus vira para os judeus e fala, Abraão viu o meu dia e se alegrou. E os judeus falaram, você não tem nem 50 anos de idade, e você diz que viu Abraão? Aí Jesus vira para eles e fala, em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava dizendo, eu já existia. Eu sou. Eu sou. Jesus falou, eu sou. Porque Ele é. Aleluia. O verdadeiro Deus, o verdadeiro caminho, a verdade e a vida, o verdadeiro que nos concede comunhão com o nosso Criador, aquele que é a expressa imagem do Pai Celestial, e aquele que enviou para nós o Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz em nós? Será que o Espírito Santo está em nós com que finalidade? Lá em João capítulo 16 fala, quando Jesus fala sobre o Consolador, ele diz, ele me glorificará. Quando ele vier, o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Aleluia. Porque ele habitará em vós. Jesus, falando do Consolador, falou, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Então, o Espírito Santo veio para fazer morada em nós, com que finalidade? Lembrar a palavra de Deus. Glória a Deus. Como é que nós temos essa sede de nos alimentarmos da palavra? Como é que nós sempre temos a inclinação a buscar a Deus, a crer na sua palavra,
a falar com Deus em oração, a nos humilharmos diante do Senhor, a nos quebrantarmos diante do nosso Deus, a termos temor ao Senhor, a estarmos em comunhão com Ele, a termos comunhão com os nossos irmãos, a servir a Deus na igreja, a congregar, a glorificar, a aplaudir ao Senhor, a dar glórias a Deus, a dizer aleluia. Como é que nós somos inclinados a fazer tudo isso? Será que é a nossa carne? Apóstolo Paulo falou: a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, um se opõe ao outro. Então quem é que nos impele a tudo isso, a fazer tudo para a glória de Deus? É o Espírito Santo habitando em nós, aleluia. E o Espírito Santo habitando em nós, irmãos, é Deus fazendo morada em nós. Portanto, crente, não desanima não esmorece não. A Bíblia diz: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. É muito maior aquele que está habitando em nós do que aquele que está nesse mundo promovendo tanta desgraça, promovendo tanta miséria, promovendo tanta criminalidade, promovendo tanta violência, promovendo tanta desunião, tanta falta de amor nesse mundo. Quem promove tudo isso é o príncipe desse mundo, que está aí, governando aí esse império das trevas. Mas nós não somos do império das trevas. Colossenses fala que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós, como igreja de Deus, estamos no reino do Filho. Estamos na graça. Por isso, amados, voltando aqui para Hebreus 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. O que é que você entende como Deus nos falou nesses últimos dias pelo Filho? Está dizendo que a palavra de Deus para nós e para toda a humanidade, a palavra de Deus para nós crentes e para toda a humanidade, até para os incrédulos também, a palavra de Deus em vigor é o Evangelho de Cristo. É esse Evangelho que nós temos que proclamar. Glória a Deus. Porque Jesus falou em Marcos 16:15: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O Evangelho, ele faz a divisão da salvação e da perdição. São dois rumos. Não vou dizer nem caminho, né? Porque caminho é só Jesus. Mas são dois rumos. É a pessoa ouvir o Evangelho e crer e ser salvo, e é a pessoa ouvir o Evangelho e não crer, está perdido, sem salvação. Então é onde, amados, a igreja tem a missão de proclamar o Evangelho. A nós, nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, a quem pertence todas as coisas nesse universo? A Jesus. Aleluia. Diz aqui, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Quando Jesus subiu ao céu e recebeu de novo a glória que ele já tinha antes que houvesse mundo, ele está glorificado, só que agora ele está com um corpo, porque ele ressuscitou num corpo, e no corpo ele subiu. Aleluia. E ele assentou-se à destra da majestade nas alturas, com o corpo glorificado. É por isso que a gente cantou aqui no hino da ceia: veremos a Ele como Ele é. Amém. Nesse corpo glorificado, Jesus também apareceu lá para João,
quando ele escreveu o Apocalipse. Quando João teve a revelação do Apocalipse, ele diz que ouviu uma voz como voz de muitas águas, uma voz tremenda falando com ele. Quando ele se virou, ele viu. Ele viu. Ele viu o Senhor Jesus andando no meio dos 7 castiçais. No meio dos 7 castiçais estava lá, semelhante ao Filho do Homem. Por que semelhante ao Filho do Homem? Porque ele estava num corpo. E num corpo glorificado. Tanto que João descreve que os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus cabelos alvos como a lã. Brancos como a lã. Por isso que fazer imagem de Jesus não é certo, porque o nosso Jesus não era aquela imagem que coloca ali. O que ele era lá, que João viu. Cabelos brancos como a lã, com as vestes resplandecentes, com uma couraça, com um cinto dourado, com os pés semelhantes, diz a Bíblia, semelhantes a latão reluzente. Era o brilho da glória do Senhor. E diz a palavra lá no Apocalipse, amados, eu estou adiantando, mas são passagens que eu estou citando aqui, que quando João viu e contemplou, ele caiu morto. João caiu morto, por causa de ver aquela glória. Não se achou força nele e ele caiu. Mas o Senhor tocou nele e falou: não temas, levante. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Eu estive morto. Aí ele se identificou que era Jesus. Eu estive morto, mas eis que estou vivo para sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Toda autoridade, todo poder, todo domínio em todo esse universo, o Pai concedeu ao Filho. Concedeu ao Filho toda a autoridade. Mateus 28, 18, Jesus apareceu para os discípulos ressuscitado e falou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a promessa do Senhor Jesus. É o Espírito Santo que nos faz lembrar. É o Espírito Santo que nos traz a lembrança. Jesus falou isso e nós cremos. Por quê, pastor? Porque Ele é Deus. Jesus é Deus. Versículo 3 aqui: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Coisa tremenda. Nós só conhecemos a natureza de Deus. Nós só conhecemos o amor grandioso de Deus. Nós só conhecemos o caráter maravilhoso do nosso Deus através da pessoa de Jesus Cristo. É Ele quem mostra tudo acerca do Deus que nós servimos. Pastor, e quem é o Deus que nós servimos? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia! E nós o adoramos em espírito. Diz a palavra que Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, versículo 3 prosseguindo: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Agora olha aqui, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, quem é que sustenta esse universo? É a palavra
A palavra do poder de Deus é a palavra de Cristo. Sustenta o universo. O cosmos inteiro é sustentado. Pastor, eu não acredito em Deus, diz aí os ateus, né? Aí você pergunta para ele, então, o homem sustenta o universo? O homem colocou as estrelas no céu? O homem criou as galáxias? Que escada tão grande é essa que o homem pode subir para colocar os planetas lá em cima? Você pega o ateu por aí, né? Eu não acredito que Deus existe. Pois é. As coisas foram criadas do nada apareceram realmente. A própria Bíblia diz que do que não existia, Deus trouxe a existência. Aleluia. Tanto que Ele criou dois mundos: o mundo físico e o mundo espiritual. O que vemos, mundo físico, e o que não vemos, espiritual. Os anjos, por exemplo, os anjos são seres celestiais. Nós os vemos? Não. Quando houve missão de anjos aqui na terra, que Deus enviou, eles tiveram que se apresentar numa forma física, né? Os anjos estiveram, o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, né? Tudo Deus deu missão de anjos, mas para falar aqui, eles tiveram que tomar forma humana para falar. Até com Josué, uma vez, apareceu um anjo diante dele com a espada, e ele teve que perguntar: você é dos nossos soldados ou dos nossos inimigos? Quer dizer, apareceu como um soldado, né, de batalha, e era um anjo para falar ali com ele. Para Ló, né? Quando, antes da destruição de Sodoma, minha filha, a pastora Ana Carolina, faz esses estudos profundos, né, das histórias lá do Antigo Testamento. Para Abraão veio 3, né? Se dirigiu a ele 3, mas um era o Senhor. O Senhor falou com Abraão, né, que eles estavam com a ordem de ir a Sodoma e a Gomorra destruir aquela cidade, porque a sua iniquidade tinha subido até os céus. E Deus enviou os anjos lá para ver a condição que eles estavam e com a ordem de destruir. Só que Abraão lembrou, Senhor, ele lembrou do sobrinho dele que estava lá morando. Ló morava em Sodoma. Ló, a mulher dele e os filhos, e as filhas, né? As suas 2 filhas. Abraão lembrou: peraí, meu sobrinho está lá, a esposa dele também, as suas filhas, tem 4, né? Tem 4 lá que vão perecer. Aí ele falou: Senhor, se o Senhor encontrar 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade, todo mundo, com esses 50 justos? O Senhor falou: não. Se eu encontrar 50, eu não destruo por amor aos 50. Aí Abraão falou: peraí, Senhor, só mais um minutinho. Se tiver 40. Aí o Senhor falou: eu não vou destruir se eu encontrar 40. Mas, Senhor, antes do Senhor ir mais um pouquinho, né? Não te ires para eu te perguntar mais uma coisa. O quê? Se tu achar 40, achar 30. Aí o Senhor falou: eu não destruirei por amor aos 30. Senhor, mais um pouquinho. Se não tiver 30, tiver só 20. Aí o Senhor falou: eu não vou destruir se eu achar 20 fiéis lá. Senhor, só mais essa pergunta. Se não tiver 20, tiver só 10. Aí ele falou: eu não vou destruir se eu achar 10. Por amor aos 10 eu não vou destruir. E o Senhor se virou e foi. Não tinha 10 lá. Só tinha 4. O Senhor se virou e os anjos foram para
para Sodoma, 2 anjos. E lá aqueles anjos puderam presenciar e ver toda a abominação que eles faziam, todo o caos que estava a cidade de Sodoma e de Gomorra, o pecado. Havia até o pecado chamada bestialidade. Sabe o que significa bestialidade? Eram as mulheres tendo relações com animais, profanações sérias, tantas coisas abomináveis ali, pecado, idolatria, tudo ali os anjos contemplaram. Só que os anjos foram logo para a casa de quem? De Ló. Aí Ló falou: olha, se hospedem aqui comigo. E hospedou os anjos. Só que os moradores daquela cidade foram exigir que Ló botasse aqueles 2 que ele hospedou para fora, porque eles iam abusar daqueles 2 hóspedes. E Ló falou: não façam isso com eles. Ló propôs até dar as filhas dele, mas que não tocasse naqueles homens, porque Ló sabia, aqueles homens vieram com uma missão de Deus ali. A Bíblia diz que muitos, não sabendo, hospedaram nas suas casas anjos. E Ló tinha hospedado 2 anjos na casa dele. Só que nem precisou Ló mandar as filhas para aqueles homens, porque aqueles homens quiseram arrombar a casa de Ló e entrar à força para arrancar os homens de lá. E aqueles anjos estenderam a mão e fizeram todos aqueles homens ficarem cegos. E no momento que eles ficaram cegos, os anjos falaram: Ló, pega a tua mulher, pega as tuas filhas e saia da cidade, porque eu não vou poder fazer nada sem antes você sair daqui. Aí Ló ainda se demorando e tal, e tentando as filhas convencer, né, os noivos, né, os noivos das filhas dele, tentando convencer, mas eles tiveram aquilo como brincadeira. Isso não é sério, acabaram sobrando, não querendo ir, mas os anjos apertaram com eles para que eles saíssem, e assim que eles saíram, houve a destruição. Foi enviado fogo e enxofre do céu, e aquelas cidades pereceram, sucumbiram, né, com o juízo de Deus, por causa da profanação que fizeram. Mas veja, amados, que anjos tiveram missão aqui na terra. Mas olha o que a Bíblia diz sobre Jesus. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha só, depois de ter feito a purificação dos pecados. Como? Quando ele veio à terra, quando ele foi para a cruz, ele fez a purificação dos pecados, ele levou sobre si os nossos pecados, ele morreu. Aí quando ele ressuscitou, aí a Bíblia, prosseguindo aqui, conclui dizendo: assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, Jesus está assentado à direita do Pai, lá no céu. E o versículo 4, concluindo, diz: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aleluia! Então, amados, o nosso Jesus, ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele se tornou tão superior aos anjos. Se tornou por quê? Mas ele não já existia, mas ele se tornou porque ele foi para o céu num corpo ressurreto, venceu a morte, ressuscitou, e um corpo vivo, ressurreto, que vive para sempre. Aí ele se tornou tão superior aos anjos e ainda herdou mais excelente nome do que eles. O Pai, o que o Pai fez? O Pai fez o que está aqui em Filipenses capítulo 2.
já concluindo aqui, irmãos, é que é gostosa a palavra de Deus. Como eu amo falar a palavra. Filipenses 2, versículo 5 até o versículo 11. Eu gosto tanto dessa passagem, porque diz assim, Filipenses 2, do 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, olha bem, ele é Deus, ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Por que fala subsistindo? Porque ele assumiu a natureza humana. Então Jesus era 100% Deus, mas ele também assumiu a natureza humana e foi 100% homem. Só que ele foi 100% homem sem pecado. Porque ele não nasceu na condição de pecador. Ele nasceu com o corpo humano, físico, né? Figura humana, mas sem pecado. Então diz aqui, não usou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Agora olha o versículo 9 ao 11. Pelo que também Deus fez o quê? O exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Irmãos, uma pergunta: qual é o nome que está acima de todo nome? Jesus. Você pode dizer mais alto? Jesus. Esse é o nome. Você sabe o que quer dizer Jesus? Jesus é a tradução grega, né? O nome que representa a salvação. Ele está ligado ao nome Josué, por isso que fala Yoshua, né? E Jesus, como o Novo Testamento é grego, a tradução do Novo Testamento, o Evangelho escrito em grego, então o grego fala que o nome do Senhor é Jesus, no grego. Trazido para o português, o Jesus é Jesus. Então nós não precisamos ficar, mas qual é o nome, né? Qual é o nome lá em hebraico? Não, a gente tem que saber que o Novo Testamento foi escrito em grego, e o nome do Salvador é Jesus, que traduzido para o português é Jesus. Então, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome. Por isso que quem anunciou o nome, quando Maria se achou grávida, o anjo Gabriel falou: o menino vai nascer e ele será chamado por-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o nome Jesus significa Deus salva. Então ele diz, lhe deu o nome que está acima de todo nome, olha bem como é a vontade de Deus aqui, ó. Foi dado a ele, Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aí diz o porquê: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Então o Pai só é glorificado quando se confessa Jesus é o Senhor. Diga, Jesus é o Senhor. Vamos dizer bem alto: Jesus é o Senhor. Essa igreja confessa que Jesus é o Senhor.
Aí você pode ter a certeza no teu coração que é para a glória de Deus Pai. O Pai só aceita a glorificação assim. Pronuncia o nome. Jesus. Glórias a Deus. Em nome de Jesus. O Pai é glorificado. Então esse é o Jesus que nós servimos. O que sustenta todas as coisas. O que sustenta todas as coisas pelo seu infinito poder, pelo poder da sua palavra. Então, amados, a gente tem muita coisa para falar sobre Jesus. A gente tem muita coisa para ver nas Escrituras acerca do Filho de Deus. Mas eu quero, nessa oportunidade, concluir aqui dizendo para a igreja: permaneça firme na fé. Permaneça firme na rocha da nossa salvação. A nossa fé está apoiada na rocha firme, como eu falei numa live algumas semanas atrás, né? A casa edificada sobre a rocha. Então, amados, a nossa fé está fundamentada. Nada pode mexer com a nossa fé. Nada pode abalar a nossa fé. Nada pode tirar a nossa fé. Nada pode desencaminhar a nossa fé. Porque a nossa fé está alicerçada na rocha firme. Pastor, que rocha firme é essa? É o nome que está acima de todos os nomes. O nome de Jesus, o Filho de Deus, o Senhor, que tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração, a Ele seja a adoração para todo sempre. Louvado e exaltado seja para sempre o nome poderoso, maravilhoso, soberano do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam creditadas sempre a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E toda a igreja pode dizer amém, Jesus. Pode dizer graças a Deus. E aplauda esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.